Fala pessoal MJ, que satisfação poder entrar na sua casa e poder falar um pouquinho mais com você daquilo que está acontecendo no Movimento Jovem. Hoje o programa está diferente, você vai ver um programa incrível e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pessoal, para quem acompanhou o último programa, a gente está aqui com o Cobra, o Eduardo Cobra. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Obrigado. Continuar. E vamos dar sequência, né? A gente aprendeu muitas coisas sobre a sua história. E eu queria saber um pouquinho sobre como tem sido, como é para você, né? Nessa parte mais técnica, produzir os quadros. E principalmente um que eu acho que foi algo que mexeu com muitas pessoas, porque se anunciou publicamente que foi o quadro Jesus, né? O mural Jesus, perdão. Onde tem os olhos. Sim, exato. A cruz. Isso. Olha, deixa eu só aproveitar a sua pergunta para falar também de onde veio isso, né? Teve um dia que foi um sábado à tarde, eu ainda estava um pouquinho doente, né? Aliás, eu estava bem debilitado, na verdade. Lembrando melhor agora. E eu estava sozinho nesse sábado e eu falei, cara, eu vou procurar um culto no sábado porque eu preciso muito ouvir uma palavra de Deus aqui, né? E aí eu achei uma igrejinha lá no Jabaquara, tava a mais de 1 hora de distância da minha casa. Fui lá, nesse culto sozinho, cheguei lá, tinha um monte de... Era uma igreja pequenininha, né? Peguei a palavra e mais uma vez ali Deus fez uma revelação para mim. A palavra falou direto comigo, né? No sentido de citar mesmo questões artísticas, que tinha alguém ali envolvido com arte, que tinha um talento para isso, tal. Mas por que eu tô te falando isso? Porque até esse ponto eu não tinha saído do Brasil, da cidade de São Paulo, acho, para ir para lugar nenhum do mundo, né? E nesse dia, nessa palavra revelada que teve ali, a palavra disse que Deus abriria as portas para o meu trabalho no mundo todo e que Ele usaria pessoas que acreditassem nele e pessoas que não acreditassem. Ele ia usar qualquer pessoa para essa finalidade. Sim. E falou demais comigo nesse dia. Eu ainda fiquei olhando pro lado, assim. Será que tem outra pessoa aqui? Será que tem outro artista aqui, cara? Não é possível. Mas fiquei com aquele negócio, né? Fiquei com aquela palavra. E assim, depois desse dia, passou pouco tempo, começaram realmente a abrir as portas do meu trabalho no mundo. Estou falando isso porque muitas pessoas me perguntam, né? Como é pintar no mundo todo? Sim. Porque hoje são 35 países. Só nos Estados Unidos são 53 murais, né? Pintei nos 5 continentes e tal. Então, para quem vê isso e conhece meu trabalho, tá aí a origem. Então, eu tô contando para vocês... Tô contando para vocês aqui de onde realmente veio isso, tá? Então foi uma palavra de Deus, Deus realmente cumpriu a palavra dele ali, a porta que Deus abre ninguém fecha, e foi exatamente isso que aconteceu. E depois disso, eu até hoje não paro de receber convites no mundo inteiro. Eu poderia falar, ai, mas a minha arte é isso, minha arte é aquilo, eu sou isso, eu não sou nada, realmente isso tudo veio de Deus, tá? E aí, complementando também a sua pergunta, muitas pessoas viram recentemente eu pintar algumas coisas sobre Jesus e viram eu fazer alguns depoimentos ali. O que acontece? Primeiro que eu já sou cristão há mais de 20 anos, embora o meu processo de conversão é de uns 10 para cá, tá? Eu não estava preparado, né? E eu me senti inseguro. Vou falar isso porque pode ser libertador para muita gente também. Eu me senti inseguro porque na minha área das artes é um pouco improvável, é meio difícil também, né? E eu achava que aquilo podia ser um pouco agressivo ou para que eu vou falar de Deus aqui? Vou falar só da pintura, sei lá. Eu não achava que deveria falar.
E por insegurança, por trabalhar com várias pessoas, Sim. com ateus, com pessoas de vários tipos de religião. Eu falei, acho que eles vão me bloquear aqui, sei lá o que vai acontecer. Mas a maturidade veio justamente quando eu entendi que tudo que eu tenho foi Deus que me deu, o lugar onde eu estou, a posição que eu alcancei, se não fosse por Deus, eu jamais estaria aqui, certo? Eu não tenho mérito algum em relação a isso. E eu comecei a entender que se não fosse por Cristo, pela palavra dele, pelo que ele fez por mim, eu jamais estaria aqui conversando com vocês, por exemplo. Ou teria ido para qualquer país, eu teria me perdido ali no meio do caminho. Então, a partir do momento que eu entendi isso, e eu passei a entender que vários outros artistas, né, eles defendem tão claramente a posição deles e, de repente, quando você vai falar de Deus, muitas pessoas falam, não, mas esse cara, acho que ele é meio bobo, meio alguma coisa nesse sentido. Sim. Eu falei, não, muito pelo contrário, entendeu? Olha só as maravilhas que Deus é capaz de fazer na nossa vida quando a gente tem a possibilidade, a humildade de se prostrar e fazer o que ele deseja, independente do que eu penso, do que eu acho que é certo e que é errado, né? Então, tantos artistas falam abertamente, eu sou da religião X, eu sou da religião Y, e pregam isso o tempo inteiro, na televisão, nas músicas, no teatro, no cinema. Eu falei, eu sou obrigado a ouvir tudo isso, eu respeito. Sim. Glória a Deus, eu sou um cara que pinto, inclusive, sobre temas relacionados à coexistência, por exemplo, o respeito, a tolerância entre as religiões, que eu acho que é muito mais fácil, né? Porque até Jesus mesmo falou isso, ninguém é por obrigação, você não pode obrigar uma pessoa a aceitar o evangelho, né? Então é uma decisão que a pessoa toma livremente, que eu acho. Desculpa, o pastor pode me corrigir. Mas eu tô falando que eu acho que é isso, né? E quando eu entendi isso, eu falei, meu amigo, você quer seguir esse caminho, você segue, você quer seguir isso, mas eu quero seguir esse. E eu quero falar de quem me libertou. Que é então, uma decisão sua também. Que é uma decisão minha, é um caminho que é muito claro e excelente na minha vida. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, entendeu? Então, é igual a música do Lázaro lá, né? Não vou trocar Jesus por nada, nem por ouro, nem prata, né? Nem por prata, nem nada. Sim. Então, foi essa decisão que eu tomei. E a partir daí eu me senti seguro para poder falar realmente, como eu tô falando para vocês aqui, né? E vou seguir falando cada vez mais alto sobre isso. Glória a Deus. Dentro dessa pergunta também, sobre revisitar algumas obras e tal, quando você passa por algumas obras que você, sabe, foi inspirado a fazer, que você teve essa visão de fazer, como é pra você, sabe? Você consegue receber um novo olhar sobre essa obra ou você fala, caramba, aqui eu fiz o que poderia ser feito? Olha, a criação, para mim, ela é mais importante do que a produção ou eu entender de pintura e tal. A inspiração, ela vem na hora da criação mesmo, né? E eu levei o meu trabalho para uma questão em que a mensagem significa mais, importa mais. Então eu gosto de falar e trazer esse significado nas minhas obras. Muitas vezes falando de história, falando de memória, de personalidades que lutaram pela paz, questões de racismo, como eu falei, de violência, de agressão, falar de coexistência, de união dos povos. Então eu sempre venho trabalhando essas mensagens, né? Agora, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, né? No começo, eu tinha muita influência dos grafiteiros de Nova York, por exemplo, né? Dentro da cultura hip hop. Então eu fazia muitos personagens, muitas letras, eu não tinha um caminho muito nítido em relação a isso. Mas com o passar do tempo eu fui me desenvolvendo, fui me aperfeiçoando e fui me sentindo mais seguro também para poder utilizar os muros com propósito, né? Porque para mim não é só pintar. Eu gosto de trazer algum tipo de transformação através dos murais. Aí vem a questão justamente de poder trazer o mural que eu fiz no Minhocão, por exemplo, depois vocês podem ver a imagem, da mão de Deus, Sim. né? Sim, eu mostrei pra eles vindo pra cá. Então, ele tá um pouquinho desbotadinho, porque tem que restaurar, mas o que acontece? Aquele mural ali, ele simboliza algo que eu estava vivendo naquele momento, entendeu? No início da pandemia,
agora, todo mundo perturbado ali, mas eu passei por um negócio ainda pior, que a minha esposa estava grávida, né, do meu segundo filho e filha, né, Catarina, e ela nasceu e 12 horas depois ela faleceu. Caramba. Entendeu? Então, foi um baque, assim, eu fiquei muito deprê também, fiquei meio mal ali naquele processo. E eu comecei novamente, na raiz, buscar na palavra de Deus, sabe? Buscar alívio ali, né? E, mais uma vez, através da palavra de Deus, eu consegui superar, consegui entender, consegui ser resgatado. E tanto é que aquela mão que eu coloquei ali simboliza realmente, através de uma foto que eu fiz, da minha própria mão sendo resgatada por Deus ali naquele momento difícil. Bom, eu não sei se você reparou, na hora que você falou Catarina, eu dei um sorriso aqui, porque é o nome da minha filha. Ah, é, Catarina? E assim, é claro que a gente enxerga que existe a dor, né, de perder um filho, de alguém que você cuidou dentro da barriga ali por 9 meses e chegar e perder, mas incrível saber que dentro desse luto, Deus te inspirou a trazer uma mensagem, não só para você, mas para todo mundo, de que a mão do Senhor pode te alcançar no momento da sua luta, no momento do seu luto, da sua dor, para que você possa voltar a submergir, sabe? A voltar a respirar e entender que existe vida longe dessa situação toda, né? Com certeza. Deus está com a gente também na fornalha, né? Sim. No momento de dor, no momento de dificuldade e tal. Olha, eu sou um cara que fui forjado em meio aos desafios, a dificuldade. Então eu tive que sempre ser muito resiliente, ter muita coragem diante de todos os desafios, né? Como eu falei, muita renúncia também diante de tudo isso. Pagar um preço também, né? Assim, é o que eu costumo falar, por mais que você esteja numa sociedade muitas vezes corrompida por muitos fatores, a gente precisa dar o exemplo. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande você falar o nome de Deus, você falar o nome de Cristo, tem uma responsabilidade. Quando você fala, as pessoas naturalmente vão olhar para a sua vida. Então a gente tem que ser o sal da terra. O maior exemplo não é o que a gente fala, são as nossas ações, é a nossa vida, é o nosso propósito. Então, esse processo, né, que a gente vai sempre buscando evoluir, e eu acho que Deus está sempre ali, né, pronto para fazer o melhor pela gente, né? Deus sempre fez o melhor pela minha vida e, como eu falei, independentemente das tempestades, eu tomei essa decisão e vou até o último dia da minha vida, independentemente do que acontecer. Nós estamos indo agora para o intervalo comercial e já voltamos com a segunda parte da entrevista com o Cobra. Enquanto isso, a Vitória está tirando foto ali com o LeBron James, mas a gente já volta e continua com a nossa entrevista em nome de Jesus. Cara, acho que é incrível saber toda essa história por trás do Cobra que o mundo conhece, né? Das telas de Nova York, das telas... Poxa, eu sou apaixonado pela tela que você fez da Anne Frank. Sim, por da Anne exemplo, Frank. do museu lá da Anne Frank. Eu acho exato. sensacional. Obrigado. Aquela também do Albert Einstein, eu acho sensacional. Realmente acompanho você. Conhecia o Cobra artista, o cara que vai lá e faz o mural e faz as pessoas se emocionarem. Agora, conhecer a história eu acho que é muito melhor do que propriamente conhecer a arte. A arte é só, vou dizer assim, é só o resultado final de um processo. De tudo aquilo que Deus ministrou em você, ou ministra em você. Então, eu acho isso sensacional, porque Deus, ele pega, sabe, você num momento em que você se mostra alguém... Improváveis. Exato. Porque são pontos da sua vida que você precisa conectar, você conecta esses pontos e aí Deus começa a usar você com arte
encontra você no momento mais difícil da sua vida e aí começa a transformar você, a sua mente, a sua visão, o seu coração. Aí você tem infelizmente a perca da sua filhinha. E mesmo assim, Deus ele ainda continua te dando força, te dando visão, falando com o seu coração e também ministrando no coração de outras pessoas, porque quantas pessoas talvez não conhecem a arte, né, o mural, a mão de Deus através do que foi ministrado no seu coração. Então, se para você foi um resgate, para todo mundo que vê também é um resgate, né? Com certeza, sem dúvida. E, bom, as pessoas que conhecem os murais, poucas me conhecem, mas agora já podem conhecer a fonte de inspiração. A melhor justamente fonte de inspiração. Com certeza, a melhor fonte de inspiração que eu pudesse ter. Eu tenho uma dúvida que eu até perguntei pro pastor Vindo, que é referente às cores. Os murais sempre tem muitas cores. Tem algum motivo? Porque eu acredito que seja a sua assinatura. Tipo, alguém vê ali, já sabe que foi o Cobra que fez. Mas existe algum outro motivo? Aqui no ateliê mesmo, aqui atrás, tem um mural que é um dos primeiros projetos que eu tive em São Paulo. Eu sou um colecionador de livros antigos também, eu gosto muito de história, livros de memória, das cidades do passado. Então eu criei um projeto chamado Muro das Memórias, que mostra cenas da São Paulo antiga, pintei em Londres, pintei em Nova York, pintei vários lugares do mundo, mostrando sempre como aquele lugar era no passado. Até como uma forma de protesto aqui no Brasil. Por quê? Avenidas como a Avenida Paulista, por exemplo, eram repletas de casarões. Todos eles foram demolidos e deram lugar àqueles edifícios envidraçados e tal. Não que eu seja contra a Revolução, mas eu pintei o primeiro mural dessa série lá na Paulista para mostrar um casarão que existia lá, como a Avenida Paulista era, e por que nós não preservamos o patrimônio histórico. Mas por que eu te contei essa história? Porque essas imagens, elas sempre são pintadas em preto e branco. Eu pintava murais gigantescos em preto e branco. Aí um dia eu comecei a colorir essas imagens históricas e antigas, entendeu? E foi aí, a partir desse ponto, que surgiram os coloridos na minha obra. Então eu pegava uma imagem de 1900 e eu ia lá e coloria. Pegava a Anne Frank, que você falou, que é uma cena histórica, mas é uma imagem originalmente em preto e branco, ou era sépia, eu não sei. Então eu peguei essa imagem antiga e eu coloria a imagem e tal. Então foi aí que eu comecei a fazer esses testes. Pô, como que ficaria essa cena se ela tivesse cor? E aí, é claro, eu comecei a trazer outros significados. Da Anne Frank, que ele comentou, por exemplo, tem elementos ali, a capa do diário dela, que tem uma cor, foi colocada ali. No mural do Oscar Niemeyer que eu fiz na Avenida Paulista, aquelas formas, elas eram formas geométricas, mas elas não eram aleatórias, elas eram obras do próprio Oscar Niemeyer. Que legal. Então, tinha umas 12 obras do Oscar Niemeyer ali. Então, tem casos e casos, né? Eu tô vendo aqui, ó, duas telas que eu fiz do Martin Luther King e do Mandela, são em preto e branco, né? Justamente representando a questão do quais eles lutaram, da igualdade racial. Então, eu sempre venho buscando significado também nas formas, nas cores, nos elementos todos que eu coloco na minha obra. Dentro dessa telinha também você colocou duas pombas, né? De cada simbolizando a paz. Exatamente, exatamente. Eu já fiz vários murais, principalmente sobre Martin Luther King, que eu admiro muito. Inclusive era pastor, né? Sim. Eu lembro de, acho que no aniversário da morte dele, de 50 anos, você pintou um mural também, não foi? Eu pintei um painel grande dele em Palm Beach. Palm Beach. Eu não lembro exatamente a data, mas eu pintei esse mural, tá lá até hoje. Uau, eu só tô aqui absorvendo, pegando, Isso aí. as lágrimas estão caindo aqui, né? Eu queria perguntar, na verdade não é bem uma pergunta, mas eu não sei se você queria ou quer deixar uma mensagem para alguém que está assistindo esse programa agora e que possa conhecer o Cobra artista, mas também está conhecendo agora o Cobra homem de Deus, alguém que está vivenciando Deus através da arte, através, sabe, da renúncia, através de tudo que já aconteceu. Bom, primeiro, obrigado pela paciência. É um prazer. Bom, vou deixar um convite aqui, quem quiser vir conhecer o lugar que nós estamos, é o meu ateliê aqui na cidade de Itu, ele fica aberto de sexta, sábado e domingo para o público, então vocês podem conhecer um pouquinho mais aqui dos bastidores e tal, né? E assim, vocês podem ter plena convicção de tudo que eu falei, eu sou plenamente convicto, é verídico, Deus é real, completamente nas nossas vidas, né? Sim.
e eu tô podendo aprender mais sobre ele, né? E eu convido vocês a justamente isso, fazer uma imersão, conhecer mais sobre Cristo, né? Pesquisar, entender, ler a Bíblia, né? Sim. E assim, aquilo que Deus pedir para entregar, entrega, né? O que for agradável a Deus, faça, não tenha dúvida nenhuma, né? E olha o que Deus fez na minha vida, toda a dificuldade que eu passei. Então, se Ele fez isso na minha vida, Ele é capaz de fazer na vida de qualquer um de vocês. Mas é necessário, sim, ter uma entrega genuína, né? Legítima e de coração. E é o que eu estou buscando fazer. Glória a Deus. Eu não sei nem o que dizer. Não sei nem meu nome mais. Bom, assim, como eu disse, desde o começo, acho que do primeiro programa, eu sou muito fã. E ver, né, tudo isso aqui, sabe, essa construção, ver, aliás, né, que vocês não vão conseguir ver, mas talvez em algumas imagens depois, mas tem aqui um versículo de Romanos 11:36, lá em cima está escrito o nome do Senhor, está escrito o nome de Deus, então você consegue realmente ver Deus em cada ponto, sim, aqui em cada detalhe, e ver também, sabe, a vida ganhando forma, né, porque você está literalmente pintando vidas, pintando pessoas, mas colocando histórias que transformam também, exato, que nos trazem inspiração, com certeza. Você serve através de atitudes, né? Então, totalmente. É incrível você ver a arte em movimento, né? Como se fala. Então, ver a vida, ver a obra e conhecer a pessoa que, com todo o temor, assim, respeito, é um posto de humildade, né? Poderia, tipo, não vou gastar muito tempo, mas você escolheu estar com a gente, mostrou o ateliê pra gente, fez um tour aqui, só amigão agora do Cobra. É uma brincadeira. Com certeza. Mas, sabe, mostrar Deus também na forma mais simples, né? Pura e simples, porque a gente vê o Cobra que pinta as coisas do Senhor, sabe, na parede, nas telas que a gente encontra aqui, mas também está encontrando o Deus do Cobra através das atitudes dele. Então, acho que isso também é tão importante quanto a arte que o Cobra faz. E para mim, assim, acho que eu vou seguir mais uns 4 vezes. Cobra, e quando você era pequeno, o Eduardo lá, o mascote da turma, você imaginava que teria essa proporção toda? Você ter começado lá atrás e hoje ser um grande artista que pinta tantos murais pelo Brasil e pelo mundo? Olha, é claro que não, né? Mesmo porque não tinha nem onde, como eu falei, fonte de inspiração, pessoas que eu pudesse olhar e ter ali um caminho, falar assim, pô, esse cara fez isso, eu vou fazer. Então eu fui meio que desbravador, né? Fui meio que trazendo, construindo essa história. Mas é uma história muito louca, né? Porque eu não tinha dinheiro para comprar minha tinta, né? Eu não tinha dinheiro para nada. Na escola eu era criticado, na rua eu era vagabundo, minha família era contra. Só Deus que falava, meu, esse cara é top. Porque o resto, ninguém, não tinha ninguém, velho, entendeu? Menino para dar um suporte. Não tinha ninguém, né? E a minha vida inteira foi dessa forma, entendeu? Por isso chegou o momento que eu fui reconhecer aquele que sempre olhou para mim da melhor forma, que é Deus. Porque fora isso, se eu fosse me guiar pelo que eu estava vendo, era sem chance. Não tinha a mínima perspectiva, né? Como que você vai conseguir sobreviver de algo que as pessoas acham que é um ato de vandalismo, ou é algo nesse sentido? Mas eu fui buscar, para mim acreditar em Deus, é isso, sabe? É renúncia, é se esforçar, é ter fé, ter dedicação, ter perseverança, sabe? Resiliência, coragem, determinação e muito trabalho. Então, quando você se coloca num propósito, você tem que se esforçar, porque Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. E foi o que eu fiz e é o que eu tô fazendo até hoje, a minha parte. Glória a Deus. Assim, só pra gente caminhar já, infelizmente, pro fim dessa entrevista, porque, cara, tá muito bom. Eu não sei se você quer deixar seus contatos para alguém entrar em contato, talvez no seu Instagram. Legal. Talvez para vir aqui conhecer. Não sei se você quer passar o endereço ou só o local exatamente para. Vou deixar o contato para quem quiser orar por mim. Também é importante.
Mas no meu Instagram é uma forma legal de contato. O Instagram é Cobra, com K, Cobra Street Art, tá bem? E o meu site é eduardocobra.com. Lá tem como chegar no e-mail, tal, Legal. etc. Tá bom? Então, Poxa, satisfação Show muito de bola. grande poder ver aqui. Posso falar da arte que tá ali escondidinha? pode. Tô vendo aqui que tá saindo ali um LeBron James. Eu sou- Exato. Dá pra ver Lembrou, o né? rascunho ali, bem Vocês legal. não param só, tá Isso, no processo. feito ali. Tem muita coisa bacana. Eu vi ali o Isso aí. capacete também do Ayrton Cena, Senna. que eu já fiz vários murais pela Eu Cristiano. vi o avião também ali. Tem muita coisa Sim. bacana aqui. Então você vai conhecer muita coisa. Vem O mural da Venham ONU. conhecer. Mural da ONU. Aqui tem um mural que eu deixei no processo, né? Não estava terminado, para as pessoas entenderem depois do resultado final, que foi a fachada da ONU lá em Nova York. Que tá aqui embaixo. Tá aí embaixo. Que é muito legal. Então vocês vão conseguir ver muito. Daqui a pouco vocês vão ver as filmagens, vai ficar legal. E eu já tô aqui querendo tirar umas 75 fotos, você não tá entendendo? Tô olhando ali, vou tirar ali e tal. Show de Cara, bola. é incrível, um prazer imenso. Obrigada. Obrigado, viu? Entrevistando você. Obrigado. Fiquei por feliz aceitar em o estar com convite. vocês aí, tá? Olha, Show de bola. satisfação. Obrigado. Obrigadão. Deus abençoe. Valeu, tá? Amém. Deus abençoe. Obrigado, viu, ter vindo aí. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Bom, pessoal de casa, fiquem na paz. Voltamos com mais um Movimento Jovem na semana que vem, em nome de Jesus.